Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Nós vamos ler dois textos, um pouquinho maior, mas nada demais, e um outro, apenas um versículo. Os dois no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 7, versículo de número 11. Lucas, capítulo de número 7, versículo 11. Os nossos pastores estão de férias. Todos partiram e me deixaram só, como disse o apóstolo Paulo. Mas o Guto, tadinho, daqui a pouco está de volta aí. Guto vai tirar apenas 15 dias, que ele vai esperar o nascimento do bebê para poder descansar um pouquinho mais. Lucas, capítulo de número 7, verso 11. Quem achou aí, diga glória a Deus. Amém. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo com grande salvação. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e também por toda a circunvizinhança. Amém. Glória a Deus. Também quero ler Lucas 20, apenas um versículo, apenas o versículo de número 38. Lucas 20, 38. Diz assim o texto: ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Amém? Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Feche seus olhos agora, curve a sua cabeça, vamos falar com o Senhor, pedir discernimento, graça, pedir que o Senhor fale com você. Pai, nós queremos adorar e glorificar o Teu santo nome. Aproveitamos esse momento também para orar pela Conceição, pelas dificuldades que ela vem vivendo, experimentando, e que o Senhor possa lhe dar graça, força, que ela retorne, ó Deus, para esse trabalho de artesanato que tem abençoado muitas vidas. Te pedimos, Deus, pela Tua palavra. Tua palavra, Deus, foi liberada nesta manhã. Que o Senhor, ó Deus, venha nos abençoar e nos alimentar pela Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Que os nossos corações se abram e que o Teu Espírito tenha liberdade para ministrar, Senhor. Hajam os Teus anjos aqui neste lugar, ó Deus, e que o nosso pensar seja levado cativo à obediência de Cristo Jesus. Que a palavra que sair da minha boca seja, ó Deus, orientada pelo Senhor, e que somente a palavra de vida, que edifica, que coopera, ó Deus, saia. O Senhor, ó Deus querido, possa tomar a frente de tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus é um Deus de vida. Deus é um Deus que ministra vida sobre nós, né? Nós queremos falar nessa manhã com os irmãos e irmãs sobre esse extraordinário de Deus que nos toca com vida. Esse toque que vem do Senhor para nós e que gera vida. Vida no nosso espírito, vida na nossa alma, vida no nosso corpo, né? O extraordinário de Deus, ele vem para nós, e o desejo do Senhor é que a gente experimente essa vida maravilhosa que o nosso Deus nos concede, o nosso Deus nos dá. Então Deus é um Deus de vida, é um Deus de vida abundante, é um Deus de vida com qualidade, é um Deus que nos sustenta o tempo todo, que confronta a morte e os sinais
da morte o tempo todo e nos oferece essa vida que é eterna, vida com qualidade, vida de bênção, né? Aquilo que o Senhor expressou lá no Evangelho de João, né? No capítulo 10, acho que versículo 10 também, ladrão vem somente para matar, roubar, destruir, mas eu venho para vos dar vida e vida com abundância, vida eterna, vida com qualidade. Nele está a vida, nele está a vida, ele é a vida. Amém, irmãos e irmãs? Fala para a pessoa que está aí pertinho de você, Jesus é a vida, Jesus é a vida. Ele confronta todos os sinais de morte. Esse extraordinário de Deus é gerador de vida para nós. Irmãos, nós estamos na cidade de Naim. Naim é uma cidade muito pequena, que até mesmo hoje conta com apenas 1.600 habitantes. Naim era uma cidade, na época de Jesus, uma cidade muito aconchegante, uma cidade que o próprio nome, né, Naim significa beleza, então ela era uma cidade bela, uma cidade tranquila, uma cidade boa para se morar, para se viver, uma cidade aconchegante, né? Uma cidade onde as pessoas às vezes davam uma passadinha lá para buscar um aconchego, um refrigério, um consolo. A própria cidade tem esse nome também, aldeia de consolo, de conforto, né? E nesta cidade, irmãos, ela um dia amanheceu muito triste. Ela um dia amanheceu muito infeliz. Aquela cidade que tinha pouquíssima movimentação, ela acorda, ela levanta, um pouco mais agitada naquele dia. O filho da viúva tinha morrido. Era uma pessoa conhecida, uma pessoa bondosa na cidade, uma pessoa considerada, uma pessoa que tinha credibilidade, mas que nesse momento está vivendo um tempo muito ruim. Era um dia triste, era um dia de morte, porque o filho dela tinha morrido. A Bíblia nos fala que uma multidão ia seguindo aquela mulher, junto com o seu filho morto naquele caixão. Muitas pessoas iam, né? A Bíblia nos fala de uma multidão, e aí eu não sei, a gente pode considerar aí 100 pessoas, 200, 300, quem sabe até 500 pessoas ali, indo junto com aquela mulher. A Bíblia nos fala também que haviam duas multidões. Jesus tinha saído da cidade, se eu não me engano, de Cafarnaum, e ele estava se dirigindo e ia passando pela cidade de Naim. Era um dia mais ou menos de viagem. Duas multidões se encontram naquele momento próximo à porta. Uma multidão está entusiasmada. Uma multidão está cheia de alegria. Uma multidão está celebrando, está louvando. Tem uma multidão que está vindo, né, atrás de Jesus, e os seus discípulos estão perto dele, estão junto com ele. Eles estão falando de vida, eles estão falando de alegria, eles estão falando de milagres. Porque na cidade de Cafarnaum, o servo, né, o criado do centurião tinha sido curado. O centurião era uma pessoa também muito considerada lá na cidade de Cafarnaum, e o criado dele, que estava semi-morto, passa a ter vida, é curado e recebe vida. E lá vem Jesus, essa multidão, os seus discípulos, eles estão alegres, mas quando eles chegam perto, próximo, à porta da cidade, eles se deparam então com essa outra multidão, em que não havia nada de alegria nela. Nada. A outra abatida pela morte e pela dor daquela mulher viúva. Uma multidão cheia de alegria. E a outra carregando um corpo morto. De que lado você está? Nós estamos na cidade de Naim nessa manhã. E nós estamos divididos na porta da cidade. De que lado você está? De que lado o teu espírito mostra e revela para você o lado em que você se encontra? Você se encontra do lado daqueles que hoje estão se alegrando, festejando por aquilo que o Senhor está realizando, por aquilo que o Senhor está fazendo, ou você está do outro lado, saindo da cidade,
carregando um corpo morto, abatido pelas situações da vida e pelas circunstâncias que ela nos apresentam, né? Uma se encontra dessa forma, carregando esse corpo morto, ou então olhando para ele e lamentando. Essa multidão é assim, semelhante muitas vezes a nós, em alguns momentos da nossa vida, onde nos parece estarmos levando um corpo morto. E o corpo morto, ele é pesado. É pesado. O corpo morto é inchado, ele traz peso. O corpo morto, depois de alguns dias, algumas horas, já se torna insuportável de estar perto por causa do cheiro, do odor. Quem carrega o corpo morto, ou quem está próximo ao corpo morto, ou olha, ou observa, está cheio de dor, está cheio de angústia, cheio de dificuldades. E o nosso estado de espírito, muitas vezes, irmãos e irmãs, é assim, se encontra desta forma, semelhante ao carregar de um corpo morto. Não porque nós desejamos isso, mas porque as circunstâncias da vida nos levaram para este lugar. E não tenha dúvida, irmão, irmã, que Satanás se aproveita muito bem dessas situações para trazer ainda mais peso, para trazer ainda mais abatimento, para trazer ainda mais choro, para trazer ainda mais dor. Satanás é como um coveiro que se alimenta da morte. Naqueles dias, os coveiros, e aí nada contra a profissão de coveiro para o funcionário público do município, mas naquela época os coveiros, eles não recebiam salário mensal, eles recebiam por pessoa sepultada. Então, quanto mais pessoas sepultadas, quanto mais mortos eles enterrassem, melhor era para eles. Satanás também é assim, quanto mais mortos, mais o reino de Deus é prejudicado, menos o reino avança. Mais pessoas feridas, mais pessoas abatidas, mais pessoas afligidas, mais pessoas desanimadas, mais pessoas angustiadas, mais pessoas chorando, mais pessoas carregando um corpo morto. Às vezes até mesmo sobre seus ombros, carregando um corpo morto, ou olhando para um corpo morto e lamentando aquela situação. Mas eu quero, irmãos e irmãs, destacar alguns pontos nesse texto para a nossa edificação nessa manhã. Daí o motivo da gente falar que o nosso Deus é um Deus de vida. E o extraordinário de Deus é aquele que confronta toda morte, todo sinal de morte. Se você crê nisso aí, dá um glória a Deus nesse lugar. Glória a Deus, que Jesus é aquele que confronta todo sinal de morte. Então hoje, quem está do outro lado, quem está do lado do carregar o corpo morto, vai passar para o lado da multidão dos discípulos que se alegram em nome de Jesus, amém? Porque hoje Deus pode dar um basta nessa situação que a gente está vivendo na nossa alma, na nossa vida. A primeira coisa, irmãos, que eu destaco é que o encontro se deu na porta da cidade. E a porta da cidade, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, tem um peso maior. Diferente aqui dos nossos portais, que a gente entra, nós não temos mais essa cultura. Mas na porta da cidade, os anciões se reuniam para fechar acordos. Na porta da cidade, as pessoas se reuniam para fazer negócios. Na porta da cidade, as pessoas davam testemunho. A porta da cidade era um lugar de mudanças. A porta da cidade pode ser para nós hoje aqui um lugar de confronto. E não havia lugar melhor para aquele encontro acontecer, daquelas duas multidões, de uma multidão que vem alegre, satisfeita, e de uma que está abatida e cansada, carregando um corpo morto. Não havia um lugar melhor para estar, para acontecer a ressurreição e a vida daquele filho da viúva.
O cemitério, irmãos, ficava a mais ou menos 10 minutos dali, andando a pé, as pessoas iam caminhando a 10 minutos. E Jesus passou em frente àquele cemitério, porque ele vem descendo pela cidade de Cafarnaum, e para chegar até a porta da entrada da cidade de Naim, ele teve que passar pelo cemitério. E aí o Espírito de Deus deve ter revelado a ele, né, quando ele viu aquele coveiiro, né, perto daquela sepultura, ali do ladinho, só esperando o corpo chegar, para ele ganhar o din-din dele, fechar aquela sepultura e sair dali. Mas Jesus deve ter olhado para aquele homem, ainda que não deva ter falado nada, né? Não está registrado, estamos conjecturando aqui, mas Jesus deve ter falado: fecha essa sepultura, porque hoje a vida vai vencer a morte. Glória a Deus. Pode fechar essa sepultura, porque hoje é dia de vida, hoje é dia de vitória, hoje é dia do extraordinário de Deus. Hoje é dia da gente ser tocado pelo Espírito de vida e de poder que vem de Jesus. Aleluia! E o texto da palavra, né, Paulo nos fala em Filipenses ou Efésios que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo poder atua sobre nós, está sobre a nossa vida, está sobre a vida da igreja, trazendo vida e vida com abundância. Glória a Deus! Jesus chega na porta daquela cidade, e a Bíblia nos fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã? Lá vinha a morte caminhando, feliz, satisfeita, mas ela não sabia com quem ela iria se deparar na entrada da porta. Porque se passasse ali da porta da cidade, né, o corpo não poderia ser tocado mais. Mas Jesus confronta a morte na porta da cidade. Morte, não tem mais jeito para você. Hoje você vai bater em retirada, porque aquele que venceu a morte, aquele que tem toda a vida, está neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Porta é muito significativo para nós, irmãos e irmãs, porque Ele é a porta. Jesus é a porta. Jesus é a porta das ovelhas, Jesus é a porta da salvação, né? Jesus é a porta que a gente precisa, necessita. Jesus é a porta do milagre, Ele é a porta. Nele a gente encontra vida, nele a gente encontra aquilo que a gente precisa e necessita para a nossa caminhada em Jesus. No próprio Evangelho de João, no capítulo 10, quando fala das ovelhas, né? E nós somos as ovelhas do Senhor, Jesus fala que Ele é a porta, e as ovelhas passam por Ele e encontram alimento, encontram refrigério, encontram descanso. Elas entram e saem por Ele, aleluia. Elas ouvem a voz do Senhor, são cuidadas pelo Senhor. O Senhor se coloca ao lado delas, não as abandona, não as deixa só. Ele não é como mercenário que abandona, mas Ele, Jesus, dá a sua vida por elas. Glória a Deus. Então Ele é a porta, entrarão e sairão e serão cuidados e alimentados. E aquela mulher não sabia, mas na porta da cidade, ela recebeu o maior alívio, ela recebeu o maior refrigério, ela recebeu a maior alegria, ela recebeu tudo o que ela precisava naquele momento. E hoje nós estamos aqui nesta porta, neste lugar de confronto entre a vida e a morte, e o Deus da vida quer te abençoar. Se você já vive essa vida, você vai transbordar na presença do Senhor. Mas se há sinais de morte, eles baterão em retirada para a glória de Deus. Queridos, a outra coisa que eu destaco é que o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. E Ele, quando olha para essa mulher, o texto diz que Ele se compadeceu dela e disse para ela: não chores. Não há um homem tão extraordinário como Jesus de Nazaré. Não há outro como o nosso Jesus, o Nazareno da Galileia. Não há outro como Ele. Não há outro que possa se compadecer tanto de nós. Não há outro que possa olhar tanto para o nosso coração e para a nossa vida como Ele olha. Não há outro que possa cuidar melhor da nossa dor e da nossa angústia. Não há outro como Ele, que nos conhece muito bem, que oferece para cada um de nós consolo, graça, amor, cuidado, em excelência, em exuberância. Glória a Deus. Ele conhece a sua dor. Amém, amados? Você pode falar isso com o seu irmão? Ele conhece a sua dor. Ele conhece a sua dor. E quem
Quem aqui não tem uma dor? Quem aqui não tem, né, um momento, uma circunstância, uma experiência em que a dor foi forte? Mas Ele conhece a tua dor, Ele se interessa por você. E ninguém melhor do que Ele para sentir as suas dores, né? E Ele sentiu as dores daquela mulher. E essa mulher, irmãos e irmãs, ela tem várias questões. Ela é viúva. Então ela já perdeu o seu marido. E ela já passou pelo portal da cidade, carregando um corpo morto. E agora pela segunda vez ela está atravessando de novo os portais daquela cidade, o portal daquela cidade, carregando de novo um corpo morto. Essa mulher tem apenas um filho. É o seu único filho. E isso deve ter falado ao coração de Jesus, porque Ele é o unigênito do Pai. E Ele sabe a dor do Pai em poder entregar o seu próprio Filho para nos salvar. Homens e mulheres pecadores, onde muitos são totalmente indiferentes a isso. Essa mulher também tem um filho único. E essa mulher, por ter um filho único, essa mulher é jovem. Ela é jovem, porque naquela época as mulheres casavam muito cedo. E elas tinham muitos filhos. Se essa mulher tem apenas um filho e é um rapaz, ela perdeu o seu marido muito moço, ela não teve outros filhos e esse agora é o único dela. E é nele que ela deposita esperança. A esperança dessa mulher foi embora. A esperança dessa mulher foi embora num corpo morto onde ela carregava para atravessar os portais daquela cidade. A vida daquela mulher estava indo embora. O que seria dela agora, nesse momento? Porque nem os bens da casa a mulher, naquela época, podia levar. Tudo era da família do marido. Ela precisava ainda esperar que alguns dos irmãos do marido, se tivesse interesse, casasse-se com ela e a sustentasse, a abençoasse. Fora isso, a esperança que ela tinha era de ter nesse filho o seu sustento e o seu arrimo. Jesus se compadece dessa mulher, glória a Deus. Às vezes, irmãos, nós estamos numa situação tão difícil que a gente pensa assim, e agora, o que será de mim? Tudo acabou, não há mais esperança, não há mais sonhos, não há mais planos, não há mais nada. Mas Jesus tem consolo, glória a Deus. Jesus é aquele que pode dizer assim, não chores. Ele tem esse poder e essa capacidade, essa condição de dizer para cada um de nós aqui, como Ele disse para Maria, como Ele disse para Maria, irmã de Lázaro, como Ele disse agora para a viúva da filha de Naim, né? Não chores. Ele tem essa condição para dizer, porque Ele é consolo. Ele é todo compaixão. E essa compaixão é gerada pelo seu Espírito Santo. O Espírito que habitava em Jesus, o Espírito que estava sobre Jesus, levava ele a ter e ser consolador. E o Senhor é aquele que hoje, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, quer aliviar todo o jugo desse corpo morto que às vezes a gente carrega já há bastante tempo e a gente não consegue se livrar dele. Hoje o Senhor deseja nos confrontar os sentimentos que estão dentro do nosso coração, confrontar os sentimentos e os pensamentos do nosso espírito, e onde há sinal de morte, que o Senhor venha, traga cura, traga alívio, e a gente venha para o lado dos discípulos de Jesus que estão se alegrando, e a gente venha ser curado para a glória de Deus. Deus quer nos curar, amém, meu irmão, minha irmã? Deus quer nos consolar, Deus quer nos tocar com o seu extraordinário. O versículo 14 é o outro ponto que eu destaco. Quando o texto diz, chegando-se, tocou Jesus o caixão, a caixa, o esquife, e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando. Ele tocou o esquife. Ele tinha autoridade para tocar. Muitos tinham medo, não podiam, iam se tornar impuros. O peso da religião da época era muito forte. Mas ele toca sobre aquele esquife. Ele não precisou tocar no menino. Porque aonde ele toca, a vida e vida em abundância. Glória a Deus. Se ele tocar na porta da tua casa, toda a sua casa será abençoada. Se ele tocar no teu coração, todo o seu ser, toda a sua vida será abençoada. Aleluia.
Se ele tocar lá embaixo na porta da entrada da igreja, todo este lugar será tomado pela sua glória e pela sua presença. O toque dele é restaurador e ele nos toca com vida. Queridos, se um homem morto toca nos ossos de Eliseu, e no mesmo instante esse homem ressuscita. Se um homem leva os lenços do apóstolo Paulo para colocar sobre os enfermos, e no momento em que o lenço do apóstolo Paulo toca nos enfermos, os enfermos são curados, são tocados por vida, imagina o toque poderoso do Senhor Jesus sobre nós. Toca-nos, Senhor, com vida, toca-nos, Senhor, poderosamente, porque Ele é aquele que toca. No domingo passado pela manhã, não sei se você estava aqui, mas o pastor Guto falou sobre a mulher do fluxo de sangue. E aquela mulher teve a ousadia, a intrepidez de atravessar a multidão. E ela dizia no seu coração, se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E ela tocou e recebeu a bênção do Senhor. Só que nem sempre, irmãos, nós temos condição ou fé para tocar nas orlas de Jesus. A gente necessita ser tocado por Ele. Glória a Deus. Sabe por que a gente precisa ser tocado por Ele? Porque tem feridas na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, que nós muitas vezes não deixamos ninguém tocar. Quando a lembrança vem, a gente já se desespera. Quando alguém fala do assunto, já é motivo para eu me desestabilizar emocionalmente. Quando alguém me confronta nas minhas feridas, quando alguém me confronta nos meus pecados, quando alguém me confronta no meu abatimento, nas situações em que eu estou vivendo, dói tanto, e para alguns dói tanto. Principalmente quando a gente fala de luto, quando a gente fala de perdas, quando a gente fala de prejuízos, quando a gente fala de mágoas, quando a gente fala de ressentimentos, dói tanto, que a gente não permite ninguém tocar. Mas hoje, aleluia, eu anuncio e eu proclamo para você alguém que pode tocar nas tuas feridas, porque ainda que doa muito, Ele tem o bálsamo, Ele tem o óleo, Ele tem a maneira certa de tocar e de fazer, de maneira que a gente venha ser curado, tratado por Ele. Não vai doer muito, glória a Deus. É como aquela criança que chega com um corte no seu corpo e vai para o médico acompanhado do pai, da mãe, no desespero, e a criança chorando muito, porque está doendo demais, e ele está com medo de ir no médico, e ele está com medo da anestesia, e ele está com medo da agulha, da costura, mas você chega para ele e diz assim, filho, filha, toma cuidado, filho, filha, papai está aqui, não vai doer tanto, não vai doer tanto. E o papai hoje está dizendo para você assim, filho, filha, deixa eu tocar nas tuas feridas, porque eu quero curar você. E eu quero tirar você desse lugar de morte, dessa prisão, e eu quero levar você para o outro lado. E eu estou me lembrando aqui de um fato engraçado que aconteceu uma vez. O meu filho Marcos, quando pequenininho, ele conseguiu cortar um pedaço do dedo do pé no pedal da bicicleta. Sabe aquele negócio da corrente? Foi o Lucas que fez isso, né? Não sei se vocês vão ver depois o vídeo pelo YouTube, provavelmente não, né? Mas o Lucas quebrou a clavícula do Marcos, o Lucas era muito violento com o Marcos. E algumas vezes a gente teve que ir correndo com o Marcos, com o menor, para o hospital, porque alguma coisa tinha acontecido. E o Lucas foi rodar o pedal exatamente no momento em que o Marcos colocou o dedo dele lá. E eu tenho as minhas dúvidas se não foi o Lucas que mandou ele colocar o dedo ali. E aí, irmãos, a gente está chegando no hospital e a enfermeira ia costurar o dedo dele, ia dar anestesia. E a enfermeira falou assim comigo, segura ele, pai, direitinho. Eu falei, filho, papai vai te segurar. E aí eu deito sobre o Marcos e seguro ele. E o Marcos começa a gritar, ai, ai, ai. E aí a enfermeira, ué, por que você está gritando? Eu não estou fazendo nada. Aí ele, é o meu pai que está me forçando aqui. Às vezes a gente tem uma preocupação tão grande com os nossos filhos para que eles não sintam dor. E eu quero dizer para você que o Papai do Céu, ele tem uma preocupação muito grande com você, para que você também não sinta dor. Ele sabe tocar. E ele tocou naquele esguife, ele tocou naquelas pessoas que ali carregavam aquele corpo morto. Ele fez parar aquele
momento, né? Ele fez parar aquela procissão cheia de dor e de angústia. E às vezes, irmãos, acontece que nós estamos tão feridos e tão sem esperança, e quando a gente fala sobre o extraordinário de Deus, isso até te choca. Às vezes nós estamos vivendo um momento tão ruim, tão para baixo, que você está indo como que sendo levado como uma ovelha que vai para o matadouro, ou sendo conduzido como aquele que vai realmente sepultar alguém, alguma coisa, ou a sua própria vida. Mas hoje, meu irmão, no portal da cidade, glória a Deus, Jesus está aqui, aleluia. Segundo você, não há mais nada o que fazer, mas Jesus dá vitória. Deus ordena parar, e Ele pode parar com essa caminhada de morte para trazer vida e vida em abundância. Quando Ele toca aquele esguife, Ele libera uma palavra. Ele fala para aquele moço jovem: eu te mando, levanta-te. A palavra de Jesus, ela tem poder e autoridade. A palavra de Jesus gera vida, vida em abundância. A palavra de Jesus, irmãos, muda as situações, transforma as mais diversas situações. Um dia antes, Jesus estava em Cafarnaum, onde as pessoas vieram correndo falar com ele: Senhor, vá até a casa do centurião, porque o criado dele está quase à morte. E o centurião aparece, e Jesus fala com o centurião assim: eu vou até a tua casa. O centurião disse para Jesus: não precisa. Senhor, eu sou um homem que tenho autoridade também sobre os meus soldados, sobre os meus subalternos. E eu digo a eles: vai, e eles então vão. E eu digo a eles: retornem, e eles então retornam. Senhor, basta uma palavra tua para que tudo se transforme. Jesus louvou a Deus pela fé daquele homem e falou assim: eu ainda não encontrei fé como esta em Israel. Basta uma palavra do Senhor para que tudo se transforme. Meu irmão, basta uma palavra liberada do Senhor para a sua vida, e aonde a morte vai haver vida, em o nome de Jesus de Nazaré. Hoje você pode deixar de carregar essa dor. Hoje você pode deixar de carregar essa angústia. Esta palavra tem muito poder. Esta palavra tem poder. Naim existe até hoje. Naim é uma cidade tomada pelos muçulmanos. Mas lá em Naim existe uma igreja pequena. E alguns cristãos ainda se reúnem lá. E diz a tradição histórica que ali, naquele lugar onde está a igreja, era a casa da viúva, para onde levaram o menino agora ressuscitado, e onde ele viveu e serviu de testemunha aos povos. A palavra de Deus é tão poderosa que ela atravessa os tempos, ela atravessa a época, ela atravessa as distâncias, ela se estabelece, ela não pode ser apagada. É a palavra do Senhor que gera vida. Meu Deus, que coisa tremenda! Oh, aleluia! Porque aí aquela sepultura, irmãos, ainda está aberta até hoje. Ninguém foi depositado naquela sepultura, porque quem ia ser depositado lá ressuscitou. A sepultura está lá, ela está aberta. O coveiro não está mais lá, não há mais necessidade. Mas quem visita Naim reconhece que aquela sepultura tem lá a plaquinha histórica. O filho da viúva seria colocado nesse lugar, mas ele ressuscitou. Oh, maravilha de Deus! Queridos, com Jesus a morte bate em retirada. Eu quero pedir a vocês que se coloquem em pé agora, em nome de Jesus. E abra sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 61. Eu quero ler esta palavra para você, que Deus liberou sobre o meu coração, e que ela seja liberada poderosamente sobre a tua vida. E que hoje, amado do Senhor, hoje, se hoje você está, irmão, irmã, entre a multidão, olhando para um corpo morto, ou seja, olhando para o teu sonho que está caminhando para ser sepultado, olhando para um projeto que está caminhando para ser sepultado, ou mesmo olhando para si mesmo, tomado de angústia, de peso, de dor. Querido, hoje nós estamos aqui diante do Deus da vida.
E o Deus da vida quer mudar e transformar esta situação. Em Isaías capítulo 61, versículo de número 3, o texto da palavra diz assim: e dá a todos os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e a veste de louvor em vez do espírito angustiado. E a dar a todos os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e veste de louvor em vez de espírito angustiado, para que você seja chamado de carvalho de justiça, forte e estabelecido pelo Senhor para a manifestação da sua glória. E o Senhor te dará condição de reconstruir a sua vida, de reconstruir as velhas ruínas e de restaurar os antigos escombros. E Ele, o Senhor, através de você, renovará as cidades que foram arruinadas e que têm sido devastadas de geração em geração. E no lugar da vossa vergonha, você terá uma dupla honra. Deixe com que o extraordinário é Jesus e a sua vida, toque em você hoje e gere vida sobre o teu coração, porque todo sinal de morte precisa ser vencido. Você faz parte de um povo, meu irmão, minha irmã, o povo das promessas. Nós somos o povo da montanha. Nós somos o povo que carregamos a vida de Deus em nossa vida. Então todo sinal de morte, de cansaço, de abatimento que permanece sobre você, precisa ser vencido no dia de hoje. Uma coisa, irmãos e irmãs, é a gente nos últimos dias ter passado por um luto. Uma coisa é a gente ter sofrido uma perda e um prejuízo e por isso estamos tristes. Mas a sua vida não pode ser caracterizada pelo abatimento, pela angústia, pela cinza sobre a cabeça. Mas antes, Deus é poderoso para derramar do óleo da alegria sobre a tua vida e sobre o teu coração. O Espírito de vida do Senhor nosso Deus está sobre este lugar. Ele está neste lugar. E Ele conhece a tua dor, as tuas feridas, tudo em você. Aleluia! Às vezes somos tomados por um abatimento, por um peso tão grande, que a gente nem sabe por quê. Festejamos o Natal e o Ano Novo, mas muitas vezes uma máscara que carregamos, porque diante das pessoas expressamos alegria e vida, mas o nosso interior, Deus o sabe como está. Hoje celebramos a ceia de vida, onde naquele dia o Senhor se revelou para os seus discípulos e disse assim: isto é o meu corpo que é dado por vós. Ele o abençoou e disse: fazei isso todas as vezes que vocês se reunirem. Também, depois de ter tomado o pão, ele levou o cálice e disse: é a nova aliança no meu sangue. Tomai dele todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Naquele dia, Jesus estava assumindo a sua morte diante dos seus discípulos e dizendo: eu vou morrer a morte de vocês, para que vocês recebam a minha vida. Ele morreu a nossa morte, para que nós tenhamos a sua vida, vida em abundância, vida extraordinária, vida sobrenatural. Querido, deixa Deus te tocar hoje. Na ministração da ceia, através dos cânticos, deixe o Espírito te tocar, te consolar, te fortalecer, te visitar com vida. Aleluia. Porque há uma grande multidão que te espera, a multidão dos remidos do Senhor, e eles estão cheios de alegria. Um dia estavam com a veste de luto, um dia com a cabeça cheia de cinza, um dia cheio de angústia. Mas Deus tirou a cinza, trouxe veste de louvor,
retirou o espírito angustiado, derramou óleo de alegria, os levantou, os fortaleceu para restaurar as suas vidas, para restaurar o passado e para viver o presente e o futuro de uma maneira extraordinária. E no lugar da vergonha, você terá dupla honra para a glória de Deus. Se liberte hoje desse corpo morto, porque os teus sonhos podem ser ressuscitados no Senhor. Os teus planos, os teus projetos podem ser ressuscitados no Senhor.